meu nome é Valentina, eu sou do 6º semestre de enfermagem na FCE, e essa é a Jéssica. Boa tarde, gente. Eu sou a Jéssica. Nós vamos... Eu sou do curso de enfermagem do Darcy Ribeiro. Eu estou no 7º/8º semestre. E a gente vai falar um pouquinho sobre o PROIC, como iniciar uma iniciação científica, sobre o CEP, sobre o Lattes também. Então, gente, eu vou começar a falar um pouco sobre o PIBIC e qualquer dúvida que tiver, vocês podem me interromper. Eu não estou enxergando se alguém levantar a mão, aí como é que a gente faz? A pessoa pode abrir o microfone e falar? Pode me interromper, porque eu não estou enxergando aqui. Comigo, igualmente, vocês podem me interromper ligando o microfone, não tem problema, durante a explicação. Sim. Então, gente, PIBIC significa Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Na UNB, basicamente, a gente tem duas formas de conseguir um PIBIC. Ou vai ser pelo PROIC, que é o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, ou vai ser por editais específicos. Esses dias até eu tinha mandado para minha mentoranda, tinha duas pesquisas abertas. Aí eles postam um edital e fazem um processo seletivo separado. E aí eu vou focar hoje em falar como é esse processo dentro do PROIC. Aí o que acontece? Para você fazer um PIBIC, você tem que ser um aluno de graduação devidamente matriculado, ter o IRA maior que 3, mas, gente, essa questão do IRA é muito boa. Não vamos ficar bitolados em negócio de IRA. Tipo assim, ele é importante, porque se você for fazer um processo seletivo para ter uma classificação, ele vai... É um ótimo critério de desempate e te coloca muito para cima, assim, na questão de decidir para quem vai a bolsa e tal. Mas a gente não pode ficar só bitolado nesse negócio do IRA. Também precisa ter um currículo Lattes, que a gente vai explicar daqui a pouco como vai ser. Precisa ter um plano de trabalho, aprovação do CEP e um orientador. Essa questão do plano de trabalho é assim. A ideia de um plano de trabalho pode surgir de uma vivência sua, de uma liga, de uma matéria. Tipo assim, você pode ter uma ideia, mas para isso para frente você sempre vai precisar de um professor orientador, porque no final das contas, quem inscreve a gente na plataforma é o orientador. Então, dentro da universidade, temos muitos grupos de pesquisa que já existem, focados em áreas que fazem sempre pesquisa dentro dessas áreas. E aí, quando é nessa situação, na verdade, o caminho é você achar um professor, porque o professor já vai ter o plano de trabalho e vai pegar só o aluno. Essa questão do orientador é bem assim. Primeiro, a gente tem que tentar sempre achar uma área de interesse. Se você tem uma área que você goste mais, uma matéria que você gostou muito de fazer, ou um professor que você se identificou muito, e procurar. Aqui na UNB a gente tem que dar a cara a tapa e procurar mesmo. Se você tem uma matéria, tem um professor, eu, de experiência própria, eu peguei, me identifiquei com uma professora que era de uma específica de enfermagem e mandei um e-mail formal para ela falando: professora, a senhora tem PIBIC? Se sim, eu tenho um grande interesse de trabalhar com você. E fiquei esperando. Aí ela me respondeu, falou que tinha e me chamou. Então, a gente tem que ter essa busca pelo professor orientador certo e ir atrás. Quando não tem um edital assim que possa, sempre saem nos grupos os editais das pesquisas que estão rolando. Como a gente vai achar um PIBIC fora disso? A gente tem que ir atrás. Aí é o que eu sempre falo. Achem uma área que vocês gostem e tentem, entendeu? E essa é a questão do orientador. Aí, estamos em março, e em março a gente está com o edital aberto do PROIC, que vai ser de vigência de agosto a julho de 2022. O edital está aberto. E aí, em abril, as inscrições. No caso, como eu já falei, as inscrições quem faz é o orientador. Então, seria o caso agora de quem está querendo de achar uma pesquisa, né? No site do PROIC, eu vou abrir para vocês aqui. Quando vocês
tem aqui, já vai ter a publicação do edital, inclusive tem uma grande publicação aqui sobre a história da iniciação científica, quem quiser ver no site. E aí, nessa parte aqui de banco de talentos, tá com uma publicação super massa. Deixa eu descer aqui para ver se eu consigo. Aí, quando você clica no edital, para vocês abrirem o edital, temos aqui o edital. O edital já fala qual o objetivo do PIBIC: despertar a vocação científica e desenvolver talentos para pesquisa e inovação, mediante a participação dos estudantes de graduação em projetos de pesquisa. O PIBIC também faz a contribuição para a formação do profissional de estudantes de graduação no campo da pesquisa. Aí, gente, o edital aí para quem quiser ver. Aqui a gente tem os recursos do PROIC, são oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação Universidade de Brasília e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAP. Aí, gente, a minha dica é que o edital está aberto, leiam lá no site do PROIC, eu deixei até aqui o link certinho do edital, para vocês entenderem como é que é. Em julho vai ter o resultado desse edital agora e em julho do ano que vem, dentro do edital, tem que mandar o relatório final, que seria o artigo. Então, a ideia da pesquisa, no final, a gente vai escrever esse relatório final. A questão do relatório final, gente, é assim, para quem nunca escreveu, a primeira vez que eu fiz, você primeiro fica perdido, dá vontade de desistir, porque é difícil, assim, é uma coisa nova, mas vale muito a pena. Principalmente se for uma área que vocês gostam, se identificam. Vale muito a pena. Aí eu queria falar uma coisa para vocês. Essa questão do envio do relatório final em julho. Após vocês enviarem o artigo que faz parte desse um ano que vocês vão estar fazendo o PIBIC, a UNB tem a semana universitária. E aí fica para a gente apresentar o nosso artigo na semana universitária, que a Jéssica até apresentou a dela, ela botou, a gente vai mostrar. O meu, do ano passado, eu não apresentei na Semana Universitária porque não teve. Aí teve o Congresso de Iniciação Científica online. Então, eu gravei um vídeo e eles postaram no YouTube. Aí eu coloquei o link e eu vou mostrar para vocês. Aí, por enquanto, é isso. Alguma dúvida em relação a essa parte do PIBIC, como ingressar? Assim, quando você mandou o e-mail para a professora, que você falou, no caso, você entrou com o projeto da professora, né? Você não precisou fazer o seu. Sim, no caso do meu, que nem eu te falei, na universidade já tem, os professores normalmente formam grupos de pesquisa. Se eles já tiverem esse grupo de pesquisa, eles já vão ter um plano de trabalho, aí ela só designou um plano de trabalho para mim. Aí tem aquela questão, se você teve uma ideia e você tem um contato com o professor, uma comunicação com o professor, de conversar sobre aquela ideia e o professor se interessar, rola, entendeu? E essa questão da relação com o professor é muito importante, porque quando você faz um projeto com ele, você não fica só aquela coisa de sala de aula, você realmente tem uma comunicação direta com aquele professor, sempre. Aí fica mais fácil de conversar, mas no meu caso ela designou já um plano de trabalho para mim. Ah, tranquilo então. Obrigada. Eu queria saber se a gente só sabe mesmo da existência de um PIBIC se eu for atrás do professor. Não tem nenhum lugar, nem no site, falando que existe esse projeto, esse projeto, esse projeto. Só se eu me interessar por um professor e for atrás dele. É isso? Isso. Sim. Tem, e que nem eu te falei, tem as pesquisas que eles lançam o edital separado, que não faz parte desse PROIC, faz parte mais ou menos, mas tem um processo seletivo separado. Aí nesses, às vezes as pessoas divulgam, porque essa questão da pesquisa, o pessoal não é muito de falar abertamente, sabe? Tipo assim, gente, tem uma pesquisa, vamos todo mundo fazer o processo seletivo. As pessoas são meio resguardadas nessa questão de estar divulgando. Direto no grupo, sempre que eu ver, eu vou mandar os processos seletivos que tem aberto. Mas fora esse, dentro do PROIC, é só atrás do professor. Entendi, obrigada. E também tem pessoas que fazem o PET e aproveita e faz também com o PIBIC. O PET, né? Isso. Eu queria saber assim, porque você falou que
como tem que ir atrás da professora e tal. Quando você mandou o e-mail, você não sabia então qual o tema do PIBIC da sua professora? Ou- E aí, no caso, não tem como a gente ter uma ideia, porque, sei lá, a gente gosta do professor, mas aí se não gostar do tema. Não, não sabia do tema. Eu não sabia nem que ela tinha esse grupo de pesquisa. Ela me inscreveu, saiu o resultado em julho. Aí, quando ela marcou a primeira reunião, tipo assim, em outubro, aí eu só li mesmo o meu tema e fui. Não, mas vocês conseguem Entendi. olhar no currículo Lattes também, né? Então, fazer esse levantamento dos professores lá no site, seja do Darcy ou da FCE, vocês conseguem ver a relação desses professores e aí, beleza, tem tais professores, vou entrar no currículo Lattes deles, no site já tem até o próprio link, e aí lá vocês olham os temas, né, que esses professores pesquisam, às vezes vai informar o grupo de pesquisa, então uma forma de vocês conhecerem também dessa maneira, se não muitas vezes pela indicação, né, de algum colega, mas pelo currículo Lattes dá para descobrir as áreas de atuação. E é isso que a Valentina colocou, né? Pode ser tanto já de alguma pesquisa que está em andamento, quanto vocês podem trazer uma ideia. Então, eu já orientei iniciação científica também de um aluno que trouxe a ideia e falou, professor, e aí, vamos. A gente criou um projeto do nada, assim, do zero, dentro, considerando aquela ideia, para a iniciação científica, acabou virando TCC também. E ao passo que eu também já tive alunos de iniciação científica que entraram dentro de um projeto que já estava em andamento. Então, tem essas duas possibilidades aí que a Valentina colocou. O importante é que vocês se identifiquem com o tema, né, gente? Porque vocês vão passar um ano, né, em contato com aquele tema. Então, lendo sobre aquilo, escrevendo sobre aquele tema. Então, é uma relação intensa, assim. Então, precisa ter uma identificação mesmo. Exatamente isso que a professora falou. É que através do currículo Lattes dos professores, né, vocês conseguem ver as áreas de atuação de cada professor e ver qual que você se identifica mais. O da Valentina, por exemplo, se eu não me engano, foi na área de saúde do idoso. E lá na FCE, a gente tem uma lista com o nome de todos os professores de enfermagem e as áreas de atuação que eles trabalham. Essa lista eu posso até mandar lá no grupo depois para vocês. E também no site, se eu não me engano, da Faculdade de Saúde, tem a lista dos professores do departamento de enfermagem com os respectivos laboratórios, as áreas também. Aí vocês podem acessar o currículo Lattes, o e-mail deles, entrar em contato com os professores, se caso vocês se interessem na linha de pesquisa que eles realizam. Acho que já podemos passar para a parte do CEP. Vou falar agora. A gente vai falar um pouquinho do CEP. O que é esse tal de CEP, Jéssica? O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa. Ele é um colegiado interdisciplinar autônomo. Ele tem o objetivo de defender os interesses dos indivíduos na sua integridade e dignidade para colaborar no desenvolvimento das pesquisas, conforme os princípios éticos. Para cooperar na qualidade das pesquisas e dar uma discussão relevante no seu desenvolvimento social na comunidade, não somente no âmbito da UNB, como também em âmbito do Brasil e internacional também. Então, quando enviar um projeto de pesquisa que você quer realizar junto com o seu orientador, com a sua orientadora, fazendo com seres humanos, ele vai enviar o CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e ele também vai avaliar novamente se o seu projeto de pesquisa está seguindo os princípios éticos, conforme as ordens do Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS, conforme a resolução 196/96. Agora, as pesquisas que não precisam da aprovação do CEP são pesquisas de revisões, como foi o meu primeiro PIBIC. Ele foi revisão de literatura, também tem revisão sistemática, tem meta-análise também. Jéssica, só complementando, a questão da resolução atual é a 466 de 2012. Ela foi a 96 de 96 foi substituída por essa 466. Uhum. Tá bom? Tem alguém falando aqui.
Igor, É o também Igor está em que projeto de pesquisa também animado. Que bom que você está animado, Igor. Espero que você esteja gostando bastante. sua pesquisa é em qual área, Igor? É sobre mercúrio, em área de mercúrio. Não é especificamente da enfermagem, não, mas é um trabalho bem legal, bem importante. Estou ansioso. Quando eu tiver mais informações e assim como vocês falaram, eu entrei nesse projeto sem nem saber qual era o tema. Foi só mais pelo interesse e vontade de ir para essa área. Aí mandaram seletiva, falaram, eu acho que foi até no grupo da mentoria mesmo, ou foi no grupo da turma, não lembro. Mas mandaram essa informação do processo seletivo e aí eu me inscrevi e participei do processo e acabei passando. Entrei, aí semana passada foi a primeira reunião e descobri que era sobre essa temática, sobre trabalhar com o mercúrio. E aí, a gente ainda está bem no início, eu não sei de muita coisa. Entendi, Igor. Parabéns aí pela seleção. Parabéns, Igor. E também eu queria colocar uma colocação que é possível vocês fazerem PIBIC com professores que não são do departamento de enfermagem. Vocês podem fazer com professores de outras áreas, das ciências biológicas. Vou lá e entro em contato com o professor. Ou procuro o site do departamento, de outros departamentos, de outros cursos, e você também pode realizar. Também é uma boa opção. Agora, os passos para a submissão da pesquisa ao CEP. Você vai conversar com o seu orientador ou com a sua orientadora em qual CEP que ele vai realizar a submissão. Dos CEPs que eu encontrei da UNB, temos o CEP da Faculdade de Saúde, que é a FS, tem o CEP da FM, que é da Faculdade de Medicina, tem o CEP da FCE, tem o CEP das Ciências Humanas e Sociais, e também tem o CELA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais da UNB. E lá vai ter as orientações gerais de como o seu projeto de pesquisa tem que ser feito, os requerimentos e os requisitos que tem que ser realizado para o CEP poder analisar. Tem as resoluções, também tem os calendários das reuniões para acompanhar como é que está a situação do seu projeto de pesquisa, como for submetido. E, atualmente, quando eu fui entrar no link do CEPs, né, porque a gente está no contexto de pandemia, está tudo sendo realizado na plataforma Brasil. Eu tirei um print, que está aqui no canto esquerdo, e botei também o link. E lá também tem as orientações de como que é feita a submissão, como é que é feito o acompanhamento. Então, você e o seu orientador vai ficar sabendo como que tem que ser realizado. E saiu agora, recentemente, em fevereiro, um ofício circular do número 2/2021 do CONEP, que tem as orientações para você realizar pesquisa no ambiente virtual com as pessoas. Aí, também, se você fizer pesquisa com uso de animais, a submissão é por via SEI da UNB. Aí lá no site da SEUA tem todas as orientações, quem tiver interesse ou curiosidade de saber, aí vocês podem acessar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? No chat ainda não. Mas, gente, essa questão do CEP, né, ou das comissões de ética, no caso do uso de animais, são muito importantes para garantir o direito do sujeito de pesquisa, né, sejam pessoas ou sejam até mesmo animais. Eu mesma fui membro da SEUA, da Comissão de Ética de Uso de Animal, nunca fiz pesquisa com animais, mas aprendi bastante, né? A gente tive que aprender bastante das resoluções, enfim, de todos os cuidados na pesquisa, quando envolve aí animais. Então, a ideia do comitê de ética, né, assim, a importância, na verdade, é para garantir esses direitos, né, do sujeito de pesquisa e os deveres, né, também do pesquisador e da equipe de pesquisa. Porque, não sei se vocês já leram a respeito disso, da ética, né, e bioética em pesquisa, mas no passado, né, não muito longe de nós, né, as pessoas faziam as pesquisas infringindo muitas questões éticas. Então, os conselhos estão aí para tentar normatizar e regulamentar
esses cuidados. Também eu coloquei o print no canal do YouTube do CONEP, que lá também tem as etapas da submissão na plataforma Brasil. Quem tiver interesse de ver os vídeos, se eu não me engano, acho que são mais de 8 vídeos. Acho que de 15 a 30 minutos, mais ou menos. Aí quem estiver realizando alguma pesquisa e está em processo na plataforma Brasil, pode contar a sua experiência, como é que está sendo, né? Porque é uma coisa bem recente, né? O Renato trouxe uma questão aí, do Comitê de Ética, é a questão da não maledicência também, né? Então, é tanto os benefícios quanto essa questão dos riscos, né? De poder avaliar tudo isso num projeto de pesquisa. Né? Ah, mas só tem entrevista, eu nem vou fazer coleta de sangue, sei lá, ou procedimentos invasivos com as pessoas, só vou entrevistar. Mas mesmo assim, há riscos, mesmo assim, né, há questões que devem ser observadas. Por exemplo, constrangimento, né, ele é uma questão que você tem que pesar numa entrevista. Então, todos esses cuidados mesmo, né, vocês podem estar conversando com o orientador, né, e se apropriando melhor desses detalhes e muitas vezes até sutilezas que a gente nem imagina, mas que para quem já está fazendo pesquisa há muitos anos, né, tem essa experiência e esse olhar mais cuidadoso mesmo. E aí vocês vão se apropriando e aprendendo também, né? O segundo passo, né? Tem a realização do projeto, né, que é o plano de trabalho. No caso da Valentina, ela já pegou pronto, né? E eu entrei também já com o plano de trabalho pronto, né, na minha situação. A minha professora, uma parte do grupo de pesquisa tinha que fazer entrevistas, e a outra parte foi de revisão que eu entrei. Então, ela submeteu ao CEP, DFS, aguardou para a gente poder realizar a coleta dos dados. Então, no plano de trabalho vai ter as duas partes, que seria a parte central, que é a ideia central, né, do plano de trabalho, né, a ideia geral do todo, do grupo, aí a parte do orientador ou da sua orientadora. A sua parte é um dos objetivos específicos da parte do orientador ou da sua orientadora. E nele, tanto do professor quanto da sua professora, e o seu tem que ter resumo, tem que ter os objetivos, tem que ter a introdução, tem que ter a metodologia, tem que ter as hipóteses, o calendário, o orçamento e as referências. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês podem ir interrompendo, pode mandando mensagem, por aqui no chat mesmo. E a terceira etapa é a submissão do projeto pelo orientador, né, no CEP e na plataforma Brasil, e ir acompanhando. E quando tiver aprovação, você vai ter o quê? O TCLE, que é o termo de consentimento livre, esclarecimento, para você entrevistar a pessoa, para a pessoa confirmar que realmente quer participar da pesquisa. Você vai receber também a carta de responsabilidade para realizar a pesquisa, vai ter a carta de concordância para você e a pessoa que você está entrevistando concordar em participar da pesquisa, e vai ter os questionários para você coletar os dados da sua pesquisa. E uma observação que eu coloquei é que para você se inscrever no PIBIC, né, que é o PROIC, você tem que ter o aparecer ou ter o número do protocolo do CEP, o PROIC, e acompanhando e ver a situação, se for aprovado pelo CEP, para você ir lá realizar a coleta. E se caso você fizer pesquisa com organismos geneticamente modificados, tem que ter a carta de aprovação interna da UNB. Meninas, se não for aprovado no CEP, tem como a gente, tipo, reformular o projeto para reenviar e tentar de novo ou não? Praticamente terá que rever quais foram os requisitos que não atendeu para o CEP não ter aceitado, né? Tem que ver a questão dos princípios éticos, se foi alguma questão que o CEP não aprova, não aceita. Aí tem que ver no site de cada CEP as regras que tem, porque às vezes, por exemplo, a pessoa esquece de indexar um questionário focado no tema da pesquisa. Aí o CEP vai e não aceita, faltou tal documento, vai ter que refazer de novo e enviar. Eles colocam, às vezes, como pendência, né?
para eles reprovarem, porque realmente infringiu alguma coisa ética muito, né, assim, cabulosa. Mas quando geralmente o projeto não é aprovado de primeira, aí vai com pendência para a equipe de pesquisa resolver a situação, é porque às vezes esqueceu isso que a Jéssica falou, de anexar algum documento, ou o cronograma foi com a data desatualizada, enfim, algumas questões assim, né? Às vezes é muito comum um pesquisador colocar a data de início, só que aí às vezes tem data de início da coleta de dados, sei lá, abril, mas ele acabou de submeter o projeto para o comitê de ética, e vamos dizer que o projeto dele foi aprovado no final de abril. Então, essa questão do início, né, eles sempre pedem para tentar prever um prazo maior, e aí, às vezes, acaba voltando porque a pessoa colocou um prazo menor, e aí, quando eles foram apreciar, já tinha passado aquela data. Eles não têm como aprovar com uma data que já passou. Então, tem esses cuidadinhos, assim. Tá bem, obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Então, as dicas que eu dou para vocês. Prestem bastante atenção nas orientações do seu orientador ou na sua orientadora, porque você vai fazer o projeto de pesquisa conjuntamente com ele para submeter ao CEP. Tem situação como foi o meu grupo de pesquisa, que a ideia geral era na área de gerontologia, focada era no isolamento da pessoa idosa. E um dos objetivos específicos foram 3 PIBICs, foram o meu e foi das minhas 2 colegas. E uma delas tinha que submeter ao CEP. Então, ela fez o plano de trabalho com a professora, seguiu as orientações do CEP, da FS, atentamente, porque senão o trabalho não poderia ser enviado com qualidade, né? E também se prepare com antecedência, esse processo pode demorar muito. Tem situação de pessoas que eu conheço que o CEP demora muitos meses, tem gente que espera até 1 ano, né, dependendo do contexto da pesquisa, ou da situação como que está sendo, né? Foi elaborada a pesquisa. Então, é bom ir acompanhando como que está a situação no CEP, se foi aprovado ou ainda está em aprovação, enviar mensagem para o CEP, né? O seu orientador, a sua orientadora, ou você, se possível. Porque se vocês quiserem fazer fazer o projeto de pesquisa e querer utilizar ele para o PIBIC, seria bom ter ele aprovado antes de fazer a inscrição, mas se caso não puder, vai colocar o nome do protocolo e adiantando. E uma terceira dica que eu dou para vocês é sejam proativos. O maior interessado na pesquisa tem que ser você e não seu orientador. Porque, assim, com o PIBIC tem que fazer as coisas no prazo. Tem a data do relatório final, que a Valentina já falou, que é praticamente o produto mesmo da pesquisa, do início ao fim. Também tem um questionário de acompanhamento que o PROIC também envia para a gente. E você tem que fazer a coleta dos seus dados. Mesmo, minha pesquisa não é de entrevista, é pesquisa de revisão. Você tem que fazer a busca nas bases de dados. E se você não fizer a busca com antecedência, com calma, você não vai conseguir realizar os resultados que você gostaria de realizar e fazer a análise de forma adequada para ter um resultado bom da sua pesquisa. Como que funciona o financiamento das pesquisas, Ana Patrícia? Então, no caso, geralmente, os grupos de pesquisa têm vinculação com as fundações. Por exemplo, meu grupo de pesquisa, que foi o primeiro, ele tinha vínculo com a FAPDF. Então, a FAPDF financiou. E também tem a questão do edital do PIBIC, que você pode receber uma bolsa, dependendo da pontuação, pode ser da FAPDF ou pode ser do CNPq também. E da FAPDF é do GDF, se não me engano, é do GDF. Eu estou no meu 2º PIBIC de neonatologia e eu sou bolsista da FAPDF atualmente. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Tem uma pergunta do Abraão, em cima da Ana Patrícia, Jéssica. Desculpa, é que eu não vi aqui, desceu rápido aqui. Os projetos de pesquisa estão acontecendo presencialmente, com o uso de laboratórios e tudo mais? Então, Abraão, eu fiz uma pesquisa em relação com o contexto da pandemia. Tem pessoas realizando pesquisa, sim, só que tem uma carta de biossegurança. Tem o site do Decanato de Pós-Graduação que tem as orientações.
Só que eu não vi nada postando até agora de 2021, só de 2020, que as pessoas estavam sendo selecionadas por um processo seletivo para poder fazer pesquisa lá. Agora que está em lockdown, aparentemente, eu não sei se está tendo, né? Aí, eu não sei Aí como eu é que acho que tá depende de agora. cada pesquisa, de cada laboratório, porque tem pesquisas que não podem parar, né? Porque, sei lá, o animal, envolve, né, experimentos com equipamentos ou produtos muito caros, e Sim. aí eu acho que está com uma limitação, uma restrição da equipe. E tem né? uma carta de biossegurança com a pandemia atual, que tem que ter restrição, como a professora acabou de falar. Aí pesquisa que não pode parar e tem que continuar lá, mas tem que seguir todas as regras, conforme as resoluções do GDF, de respeitar o distanciamento social, usar máscara e tudo mais. Tem duas mensagens aqui. Entrar em um PIBIC não significa necessariamente receber bolsa? Há uma quantidade de bolsas ofertadas? Sim, você tem que conversar com o seu orientador, porque a minha situação foi assim, no meu primeiro PIBIC. Fui eu, mais duas colegas minhas. A professora tinha 3 bolsas, ela pediu para as 3. Só que assim, eu não recebi na época. Quem recebeu foi as minhas duas colegas. E eu fui analisar o edital do PROIC, por que eu não tinha conseguido, né? E também a minha pontuação. Porque, assim, eu não tinha dado muita monitoria, que também eles contabilizam a quantidade de monitoria, quantidade de artigo científico que você publicou, a pontuação também do IRA. Mas isso, assim, varia muito. Quando eu fiz o meu segundo PIBIC, eu consegui receber a bolsa. Mas aí tem que conversar com o seu orientador e ver quantas bolsas que ele pode ofertar. Porque eu lembro que entre minhas duas colegas, uma conseguiu de primeira, foi em 2019, e a segunda ficou aguardando muito tempo, aí depois de 6 meses ela conseguiu a bolsa. Então, também tem essa questão, né? Cadê? A bolsa é mensal ou não? Então, a bolsa, ela é mensal, ela é 12 meses. Aí também tem lá no edital do PROIC, qual conta que você tem que ter, por exemplo, eu sou da FAPDF, né? Aí você tem que ter conta no BRB. Aí se você for bolsista do CNPq, tem que ser conta do Banco do Brasil. Então, gente, o edital tá aberto. Eu até falei, olhem lá para vocês verem como é que é, porque tem tudo explicadinho lá, essa questão de qual conta e tal. E foi aquilo que eu falei. O IRA, nessa questão da bolsa, ele acaba destacando você ou não, para se o professor vai alocar a bolsa para você ou não. E também monitoria. Eles analisam o currículo Lattes da gente, tudo que a gente fez, sabe? Por isso que é muito importante fazer monitoria. Daqui para frente a Ana vai explicar um pouquinho do Lattes, né? Aí a gente vai refalar de novo, né? As coisas que a gente tinha falado. Aí tem uma pergunta aqui da Maria Clara. Você recomenda fazer PIBIC em quais semestres? Então, eu estou no 7º/8º. Com a experiência que eu tive acadêmica, a gente tem no Darcy Ribeiro, né? Eu não sei como na FCE, as meninas podem falar um pouco, mas eu indico fazer PIBIC a partir do ciclo clínico, que é do Darcy Ribeiro. Por quê? Porque pessoas, colegas próximos de mim, fizeram PIBIC no ciclo básico, que é muito pesado. Depois realizaram PIBIC, né? E ficaram, assim, muito sobrecarregados. Infelizmente, teve pessoas que ficou desesperadas na minha frente, né? Chegaram, assim, a ficar muito, assim, nervosos mesmo, porque o ciclo básico é muito pesado. E o PIBIC você tem que ter uma responsabilidade muito grande e você tem que ter muita disposição mesmo, porque o PIBIC é uma responsabilidade, assim, que você tem que ter tempo mesmo. Então, tem que ver essa questão. Eu indico a partir do ciclo clínico, que é a partir do 5º semestre, porque, por exemplo, meu primeiro PIBIC, eu vou querer pegar ele para fazer o TCC. Ele já está finalizado. Eu só vou pegar ele e só colocar lá no modelo de TCC e apresentar. E o bom de fazer no ciclo clínico que é um ritmo mais tranquilo, mais leve, você não fica muito sobrecarregado com as disciplinas que tem. Então, essa é a minha dica que eu dou para vocês. Vocês sabem me dizer se monitorias e outras instituições contam na pontuação ou tem que ser da UNB? Então, Igor,
De outras instituições, eu não estou me recordando, tem que abrir o edital, mas eu não estou me recordando. Mas eles avaliam a partir do currículo Lattes. Porque o seu orientador, quando for submeter o seu projeto de pesquisa, ele vai colocar também o link do seu Lattes. Cadê a Maria Eduarda? Dá para fazer o PIBIC no último ano ou já mais é tarde no curso, tipo, depois no meio do curso? Então, Maria Eduarda, quando você faz o PIBIC, por exemplo, o meu foi de 2019 até 2020. Então, até 2022, eu tenho esse prazo para apresentar ele como TCC, até 2 anos. Aí você pode aproveitar ele como TCC. Aí, bom que assim, você pode ficar mais tranquilo, não vai ter muita preocupação. Aí você já apresenta logo o seu TCC. Então, acho que já podemos falar do currículo Lattes, né? Já está aqui dando nosso tempo. Então, as meninas já deram um spoiler, mais ou menos, do currículo Lattes. E o currículo Lattes, ele é uma ferramenta, né, do CNPq, que nele que ele é o padrão nacional, né, que vai conter todas as informações, seu ciclo acadêmico, de pesquisa, de trabalho. Por isso mesmo, você pode entrar e pesquisar o currículo dos professores, para você ver as áreas, toda a trajetória dele, né? É importante a gente ter o nosso currículo Lattes, igual a Jéssica estava aí falando, porque quando o nosso orientador for submeter, ele vai enviar o link do nosso currículo Lattes. Então, quem tem interesse em pesquisa, quem pretende entrar em pesquisa nos próximos semestres, então já fica ligado, já cria seu currículo Lattes, já vai preenchendo direitinho, porque assim que houver um processo seletivo, os professores vão utilizar o seu currículo Lattes para analisar sua vida acadêmica. Já até entrando um pouco aqui na pergunta do Igor, ele pergunta se a monitoria em outra instituição vai contar. Nesse caso, vai sim, porque você vai constar lá no seu currículo Lattes que você foi monitor de tal matéria na instituição tal. Isso conta já como uma experiência de monitoria. Aí vai depender do edital. Pode passar. Aí aqui, como preencher o currículo Lattes? Então, quem já tem o currículo Lattes e não sabe como preencher, a minha dica é: entre no currículo Lattes de alguém, de algum professor ou de algum aluno, colega seu, e aí lá você vê como ele preencheu, se está da forma correta, e aí você vai pegando aquilo de inspiração para preencher o seu. Aí aqui, quem não tem currículo Lattes, eu vou ensinar agora como criar o seu, né? Pode passar. Você vai entrar aqui na página da plataforma Lattes, e aí aqui na lateral, ó, cadastrar novo currículo. Aí você vai clicar lá, pode passar. E aí você vai preenchendo todos os dados, com seu e-mail, senha, pode passar, informação pessoal, o endereço, tem que ir preenchendo tudo certinho. Aí pode passar. Aí nessa parte você vai preencher sua formação acadêmica, no caso a gente ainda está na graduação de enfermagem, mas já tem o ensino médio completo, você vai preencher tudo bonitinho. Aí pode passar, Valentina. Aí tem a parte da área de atuação e da atuação profissional. Então, se você já tem alguma atuação profissional, você vai conseguir colocar lá e tudo certinho. Aí pode passar. Aí aqui está falando o que eu posso inserir no meu currículo Lattes. Você pode inserir tudo, todas e qualquer atividades que você já fez na sua vida acadêmica, projeto de extensão, cursos, participação em palestras, participação em minicursos. Você pode ir PIBIC, se você já tiver, ou participação voluntária em projetos de pesquisa, tudo, artigos publicados, tudo você vai colocar lá. Aí pode passar. Aí isso é um pouquinho do que eu falei, né? E aí eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre currículo Lattes, se vocês querem perguntar.
E Ana, acho que tem uma dúvida aqui. Pode ler? Pode ler para mim, por favor? Do Abraão. O que seriam esses resumos publicados? Posso falar? Pode. Abraão, quando a gente escreve esse artigo, os professores, às vezes, eles tentam publicar em revistas científicas. Aí o artigo vai passar por uma seleção, tipo assim, se precisar mudar alguma coisa, vai voltando. Às vezes, se você tiver o interesse de publicar e falar, professor, eu queria muito publicar a minha pesquisa. Aí ele vai te dar um direcionamento de vocês procurarem revistas que tem a ver com aquele assunto, e aí ele tenta submeter. Aí, às vezes, consegue e publica um artigo. Igual esses artigos que a gente faz quando pesquisa no Google, que aparece, vira esses artigos, entendeu? Eu acho que ele perguntou dos resumos, Valentina, que aí seriam nos eventos científicos, os anais e tudo. Eu não sei se é isso. Se puder Fale, abrir Ana. o microfone, Abraão, ou escrever aqui. Tem São uma os outra artigos. dúvida também, da Tiffany. Pode ler? Pode ler. Também é necessário ter o Lattes para o TCC? Olha, na vida acadêmica é necessário você ter um currículo Lattes. Para a sua vida acadêmica é muito importante. E para o seu TCC em específico, depende da forma que você vai fazer o seu TCC. Como a Jéssica já tinha falado, se for uma revisão bibliográfica, aí talvez não precise do seu currículo Lattes, porque não vai ter que submeter ao CNPq. Mas, se for já uma pesquisa que vai precisar entrevistar pessoas, que vai ter que submeter ao CNPq, você tem que ter seu currículo Lattes. E, de uma forma geral, o currículo Lattes é necessário na vida acadêmica, porque ele pode ser utilizado até mesmo para o professor, quando você for convidá-lo para ser seu orientador de TCC, para ele te conhecer sua trajetória, conhecer as matérias em que você foi monitor ou monitora, conhecer os cursos que você fez, se você já apresenta afinidade para aquela área que você quer fazer o seu TCC, até em processo de residência, o currículo Lattes é analisado. Então, assim, de uma maneira geral, para a sua formação acadêmica, é necessário, sim, o currículo Lattes. Porque, geralmente, a gente não pensa muito o que vai fazer no TCC desde o primeiro semestre, a gente vai descobrindo, né? Então, se você já tiver o seu currículo Lattes, e mais para frente, se você quiser fazer um TCC que tem que submeter ao CNPq, então vai ser mais fácil dessa forma, você já ir construindo aos poucos durante a graduação, entendeu? Tem mais perguntas? E complementando o que a Ana falou, tem pessoas que, por exemplo, nunca fez PIBIC, fez um TCC de revisão, mas fez o Lattes porque quis submeter a uma revista científica no final. Aí tinha que ter o currículo Lattes, porque a revista científica, ela pede o link do Lattes, pede as suas informações mesmo no seu currículo, como pesquisador. Com licença, eu gostaria de falar sobre essa pergunta do Abraão, né? Que, tipo, o que seriam essas publicações de resumos? Aqui nessa participação sua aqui na mentoria, pode sim ser você pode produzir um resumo, um relato de experiência em relação à sua participação aqui na mentoria, fazendo assim uma publicação num evento nesses anais. Então, o que seriam esses eventos? Existe a semana de extensão da UNB, existem alguns seminários das universidades aqui de Brasília, ou pode ser até de outras cidades. Você pode submeter um resumo, ou sendo com aprovação do comitê de ética, ou um relato de experiência, uma revisão de literatura, existem vários gêneros, e aí, diante disso, você vai, se for aprovado, você conseguir apresentar, você consegue essa publicação para colocar no seu Lattes. Exatamente isso. E durante a graduação também pode ter oportunidades para você escrever um artigo e publicar esse artigo, e vai contar tudo nisso que a Mariana falou, né? E, gente, eu esqueci de me apresentar, né? Mas isso aí, Ana, estudante de enfermagem do sexto semestre na FCE. Eu fiz o meu PIBIC na área de vulnerabilidade ao HIV aos adolescentes de Ceilândia, dos adolescentes de Ceilândia.
Passei por todos esses processos que as meninas já contaram. E é isso. Nosso tempo está acabando. Eu queria saber se alguém tem mais dúvida. Participação em semana universitária entra em qual parte? Depende da participação. Se você participou apresentando um banner, já entra em uma parte. Ou se você participou daqueles eventos que tem na semana universitária, como cursos e outras coisas, já vai entrar em outra parte. Estou com muita dúvida em que parte eu coloco o que no meu currículo Lattes. Aí você segue aquela dica que eu te falei. Pesquisa o currículo Lattes de algum colega seu, que é organizado, de algum professor, professora, e aí você vai vendo, nossa, nessa parte aqui, então, que entra os cursos, porque fica mais fácil, entendeu? De você visualizar e já ir montando o seu. Mas aí a participação na semana universitária vai depender. Eu, por exemplo, tenho participação na semana universitária com projeto de extensão. Aí vai entrar na área do projeto de extensão, como extensão de participação. Pronto. Aí, gente, a gente colocou aqui no slide de nossas experiências. Esse aqui é o link do meu vídeo. Esse daqui foi o da Jéssica e o da Iana. O da Iana, eu esqueci de falar, o da Iana não foi pelo ProIC, foi uma seleção, um edital específico, uma seleção que até nós duas fizemos. Aí, não foi, Iana, já foi diferente desse outro que eu e a Jéssica fez. Exatamente, foi uma seleção assim, que foi organizada pela própria professora, né? Pelas próprias professoras orientadoras. Não foi tão divulgado como a Valentina já tinha dito, né? Que algumas coisas não são tão divulgadas, mas a gente ficou sabendo e a gente participou dessa seleção. Então, não teve um edital previamente nos dizendo, a gente chegou lá, aí descobriu qual era o tema, descobrimos os pré-requisitos, se estávamos dentro desses pré-requisitos ou não, e fomos selecionados. O meu também eu tive que gravar o vídeo e colocar. Vou até mandar o link aqui para vocês nos comentários. Aí, quem quiser assistir a apresentação depois, quem tiver mais dúvidas sobre projeto de pesquisa, PIBIC, quem souber algum edital que tá aberto e mandar lá no grupo. Mas eu tenho dúvida de como eu vou fazer minha carta de intenção, não sei o quê. Sintam-se à vontade para procurar a gente, para procurar os seus mentores. E é isso, pessoal. É isso, gente. Boa tarde, viu? Obrigado, meninas. Beijo. Gratidão por vocês terem compartilhado as dicas, as experiências. Acho que super valeu, né? Esclareceu muita coisa para quem está chegando agora, para quem está pensando em PIBIC. E gratidão mais uma vez por vocês terem se colocado à disposição aí também para esclarecer nos bastidores. Então é isso, gente. Acho que o pessoal já está dando feedback aí no chat. É isso. Qualquer dúvida, a gente vai se ajudando, né? E elas se colocaram à disposição. Então, muito bom isso, para vocês, né, não começarem do zero aí. Tchau, gente. Beijo. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, vocês que estão procurando, professores também, é interessante deixar na assinatura do e-mail de vocês o currículo Lattes, o link, né? Para quando vocês enviarem o e-mail para o professor, professor, eu quero fazer pesquisa com você e tal, o professor já acessa o seu link do currículo Lattes e vê as coisas que você já fez, de atividade acadêmica. Também é uma dica que eu deixo para vocês. Boa dica, Jéssica. Agora que eu lembrei. Foi boa dica. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Só gratidão mesmo. E vamos que vamos aí. Março já tá quase acabando, né? Como passa rápido. Beijo, então, para vocês. Boa semana, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.